Muito bem, queridos, nós vamos para o capítulo 21 do Evangelho de João. Deixe a sua Bíblia aberta neste capítulo. E nós vamos estudar então os textos a partir do versículo 18, que o pastor terminou semana passada. E Jesus, nesse texto, ele nos chama a seguir, nos chama a segui-lo. E essa é a mensagem central do Evangelho de João. Se você esteve aqui ouvindo as pregações nesse Evangelho, você deve ter visto isto durante todas as pregações. Jesus, quando começou o seu ministério, lá no capítulo 1, você pode ver ele chamando Felipe, siga-me. E aqui no final, quando ele está para retornar à casa do Pai, ele chega para Pedro e fala para ele duas vezes, siga-me. E essas duas palavrinhas, então, resumem toda a mensagem do Evangelho de João. Todos que são expostos ao Evangelho de Cristo Jesus são chamados a segui-lo. É verdade que nem todos respondem a esse chamado com a fé. Nem todos respondem afirmativamente a esse chamado, mas todos que são expostos ao Evangelho de Jesus Cristo são chamados a segui-lo. Jesus, ele é o Salvador prometido que nos chama para longe do caminho da destruição e para segui-lo para a vida eterna. Cada leitor, então, do Evangelho de João, cada ouvinte do Evangelho de Jesus Cristo, tem diante de si essa pergunta para ser respondida: seguirei Jesus? Cada um de nós aqui nessa noite deve responder a essa pergunta, a esse chamado. Seguirei Jesus? Jesus chama, siga-me. E João, quando escreveu o seu Evangelho, ele tinha dois propósitos. Ele diz isso no capítulo 20, versículo 30 e 31. Mas também lá no início do Evangelho, no capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer: portanto, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu gosto da tradução da NVT que diz: deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E a palavrinha crer é mencionada cerca de 100 vezes no Evangelho de João. João cita perto de 100 vezes essa palavra crer. Crer em Jesus Cristo. E João, então, fornece as razões para crermos, para exercermos essa fé salvadora, que, consequentemente, assegura também o recebimento do dom da vida eterna. E o outro propósito era o propósito evangelístico. E está no capítulo 20, versículo 30 e 31. Diz assim: na verdade, Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. E quem esteve aqui também, lembra, nós estudamos todos estes sinais que João fala que foram escritos aqui no seu livro. E foram 7 sinais antes da ressurreição de Jesus e um sinal após a sua ressurreição. E esses sinais, quando João escreveu, pensando neles, tinham tantos sinais para serem escritos, tantos milagres que Jesus realizou, tantos ensinamentos que ele apresentou, mas João escolheu estes especificamente para que os seus leitores fossem convencidos da verdadeira identidade de Jesus como Deus-homem encarnado e cujas naturezas humana e divina estavam perfeitamente unidas numa única pessoa, o Messias Salvador, prometido no Antigo Testamento. E os sinais, eu trouxe um resumo aqui para vocês, quem não esteve aqui, pode saber quais foram esses sinais que João descreve. No capítulo 2 tem o sinal, então, que Jesus transforma água em vinho. No capítulo 4, ele cura o filho de um oficial. No capítulo 5, ele cura um paralítico. No capítulo 6, ele alimenta uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. No capítulo 6, ele caminha sobre as águas. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença. No capítulo 11, ele ressuscita um morto de 4 dias. E no capítulo 21,
ele então realiza uma pesca maravilhosa. Mas eu quero ler com vocês aqui o versículo 19, a parte B dele, e o versículo 22 também a parte B, que diz assim: depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Versículo 22, a parte B: quanto a você, siga-me. A grande verdade, então, que eu quero que os irmãos guardem dessa mensagem de hoje à noite é que Jesus, ele nos chama para segui-lo. E ele dá uma imagem clara de como é viver como um discípulo seu. Jesus nos chama para segui-lo e dá uma imagem clara de como é viver como seu discípulo. O pastor pregou semana passada, do versículo 1 até o versículo 19. Eu não poderia fazer melhor do que ele fez, mas para introduzir aqui esse texto de hoje, eu quero pensar na pesca milagrosa. Uma vez que Jesus nos chama para segui-lo e ele dá uma imagem clara de como é viver como seu discípulo, viver como discípulo de Jesus não é confiar em nossa própria força, não é confiar na nossa própria capacidade, mas na soberania de Deus. E o sinal da pesca miraculosa, ele é interessante de pensar nisso, porque Jesus aqui, ele chama todos nós a seguirmos. Semana passada nós vimos a pregação, o pastor fez toda a exposição do texto, e o finalzinho aqui, quando ele fala com Pedro especificamente, para conduzir, para guiar, para apacentar o rebanho de Deus, a igreja de Jesus Cristo, o chamado para seguir não é só se você quer ser pastor, se você quer, como foi dito, virar pastor, esperando a lua vermelha para fazer isso. Não é, o chamado para seguir Jesus é para todos nós. E esse chamado não importa se você é um empresário, se você é empregado, se você é simples estudante, ou se você é uma dona de casa, se você é um aposentado, o chamado é para todos nós. Todos que são esposos do Evangelho são chamados a seguir Jesus. E o que isso implica na nossa vida? É não confiar nas nossas capacidades, na nossa força, até para seguir Jesus. E esse sinal da pesca é interessante. A maioria dos discípulos ali, eles eram pescadores de peixes. Eles pescavam, a vida deles era pescar peixes. E Jesus os chama para serem pescadores de homens. E é interessante que quando você tem uma profissão, você quer ver o resultado do teu trabalho, porque você quer ver o esforço do teu trabalho sendo recompensado. O próprio livro de Eclesiastes vai nos mostrar isso, que é bom para o homem ver o resultado do fruto do seu trabalho e desfrutar dele. Só que, se você lembra, semana passada nós vimos que os discípulos passaram a noite pescando e não pescaram um peixe sequer. Nenhum peixe sequer. Frustrante isso para quem trabalha na pescaria? Para mim não seria, porque eu não sou bom em pesca, Mas eu imagino que para eles foi muito frustrante não ter pescado nenhum peixe. Mas alguém aparece de manhã cedo na praia e faz a pergunta para eles: vocês não têm peixe aí, tem? A resposta foi não. E aí Jesus fala: faça o seguinte. Essa pessoa então fala, faça o seguinte: joguem a rede para o lado direito do barco. E quando eles jogaram a rede, interessante que eles não reconhecendo quem estava lá na praia, eles lançam a rede para o outro lado e trazem uma rede cheia de peixes. João então percebe que quem fez aquilo não podia ser uma pessoa qualquer, era Jesus Cristo que estava ali. E ele então fala: é Jesus que está lá. E Pedro se lança à água para ir encontrar Jesus. E o que esse relato nos mostra então, queridos? Uma imagem clara do que é seguir Jesus. Nós não podemos fazer isso sozinhos, independentemente dos nossos dons e habilidades, experiências ou pontos fortes. Nós somos incapazes de seguir Jesus além da sua obra nas nossas vidas. Ele havia dito que, sem ele, nós não podemos fazer nada. João capítulo 15. Qualquer esforço para servi-lo em nossas forças será tão eficaz quanto foi a pesca dos discípulos antes de Jesus chegar ali. Frustrante. Se você quer seguir a Jesus, se você quer servir a Cristo, mas na sua própria força, da sua maneira, do seu jeito, será como ir pescar a baleia Moby Dick com um garfinho. Eu não consegui diminuir mais que isso, era para ser menor que isso. Mas se você quer seguir Jesus ou servi-lo na sua força, do seu jeito, do seu modo, como você acha que tem que ser, o máximo que você vai conseguir é ir tentar pescar essa baleia com aquele garfinho de pau na mão, inclusive. Vai ser frustrante demais para você. Vai ser tolice. Sabe o que você conseguirá se você tentar fazer isto? Seguir Jesus do seu jeito, da sua forma?
Você se tornará um especialista em uma vida egoísta e orgulhosa. Ninguém mais sabe como servir ao Senhor, somente eu. Eu é que sei, eu é que faço. Pessoas assim geralmente agem meio que escondidas, meio que na surdina, meio que tentando fazer por detrás ou por debaixo dos panos alguma coisa. É uma pessoa que confia nela mesma, que acha que ela sabe muita coisa. Por outro lado, também, se você abrir mão do seu esforço pessoal pelo bem eterno de outra pessoa, seu esforço será insuficiente. Nós não podemos fazer nada pelo bem eterno de alguma pessoa. Você pode até abrir mão do seu conforto, dos seus bens, para tentar ajudar alguém, mas será frustrante também. Se você quer ser uma esposa piedosa ou uma mãe dedicada e contente, você falhará se tentar fazer isso nas suas próprias forças. Você precisa de Jesus Cristo também na sua vida. Se você quer ser um pai, um marido exemplar em seu lar, buscando isso com as suas próprias forças ou nas suas capacidades, o máximo que você conseguirá também será a frustração. Se você deseja a vitória sobre um pecado que constantemente o atormenta, suas melhores intenções falharão, na maioria das vezes. Todo bem, então, que você fizer será vazio e de curta duração, sem o poder de Jesus operando em você e através de você. E é por isso que a história da pesca milagrosa é tão encorajadora para nós também. Se seguirmos a Jesus, não precisamos confiar nas nossas forças, na nossa capacidade, nos nossos dons, nossos talentos. Ele fornecerá exatamente o que precisamos e exatamente quando precisamos. Será que havia alguma razão para eles não terem pegado nenhum peixe aquela noite? Será que havia algum propósito para eles não terem pego nenhum peixe e passado a noite ali tentando? Será que eles perceberam isso quando eles traziam a rede vazia todas as vezes? Jesus já tinha aparecido para eles, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha estado com eles ali, mas eles resolveram ir pescar também, depois de Jesus já tê-los chamado para serem pescadores de homens. Isso mostra que quando nós passamos por longos períodos de frustração em nossa vida, há um propósito que nós muitas vezes não conseguimos enxergar. Ao seguir Jesus, pode haver dias, pode haver semanas, pode haver meses e até anos que parece que estamos falhando. Parece que por mais que eu me esforce, não desenvolve. Podemos seguir Jesus, fazer o que Ele pede, ainda assim sentir como se tudo estivesse dando errado. E para piorar, talvez não consigamos enxergar o propósito. Talvez apenas mais tarde, se é que alguma vez descobriremos a razão. E quando isso acontecer, o objeto da nossa confiança será revelado. Em quem eu estou confiando? Na minha capacidade, na minha força, no que eu posso fazer? Ficar lançando a rede de qualquer forma? Ou será que eu vou lançar a minha confiança em Cristo Jesus e ouvir o que Ele diz na sua palavra, como Ele quer que eu viva, como Ele quer que eu siga a Ele em obediência? Para os discípulos, o que foi pior para eles era que a situação do fracasso era a área em que eles mais eram confiantes. Eles eram pescadores, eles foram a vida toda pescadores de peixes. E foi ali que Jesus mostrou que mesmo nessa capacidade que eles tinham, sem Ele, eles não podiam fazer nada. Eram profissionais, mas sem Jesus foi um fracasso. Se havia algo que eles se destacavam, era a pesca. E Jesus usou essa área para ensinar essa lição vital para eles. Segui-lo significa que a sua confiança não pode estar na sua própria força, na sua própria capacidade, mas sim na soberania de Cristo. Que nenhum de nós aqui, nesta noite, pense que pode seguir Jesus por sua própria força, na sua própria capacidade. Sejamos humildes o suficiente para entender que sem Ele nada podemos fazer. É Ele quem nos capacita para amar, para perdoar, para servir, para ofertar, para pregar, para tocar, para cantar. Enfim, a nossa vida toda. É o Senhor que nos capacita para fazer algo para a sua glória, para o seu louvor. A nossa vida, então, é um resultado da escolha que fazemos ao chamado de Jesus, a resposta que damos ao chamado de Jesus. Seguiremos a Ele por nossa própria conta, trilhando os nossos próprios caminhos, ou seguiremos a Ele, obedecendo aos seus mandamentos, em resposta ao amor que Ele tem demonstrado por nós, respondendo a Ele em amor também.
Seja você um seguidor de Jesus, sendo um bom aluno, um bom professor, um bom empregado, um bom patrão, um bom cidadão brasileiro. Enfim, ao levantar-se todos os dias, peça que Deus o capacite para isso. Peça que o Senhor Jesus Cristo dirija a sua vida naquele dia, para que você possa viver para honrá-lo e que Ele te capacite em tudo que você for fazer, para que realmente o nome dele seja exaltado e glorificado. E um segundo ponto, para nós pensarmos aqui, agora sim, para o texto de hoje, então, 18 ao 25. Ser discípulo de Jesus não é nos comprometermos com o nosso próprio conforto, mas com a cruz de Cristo. Não nos comprometermos com o nosso próprio conforto, mas com a cruz de Cristo. Vamos ler o texto, então, de 18 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu o discípulo a quem Jesus amava, que vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Esse é o discípulo que dá o testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Jesus, então, tinha acabado de falar com Pedro, ensinando a ele, confrontando a ele, sobre se ele o amava e o que ele deveria fazer, então, em cima dessa verdade. Agora, Jesus passa a tratar da morte de Pedro. Aí eu pergunto, quem gosta de falar sobre a morte aqui, o dia da sua morte? Quem pensa no dia da sua morte todo dia? Você levanta e pensa, pô, eu posso morrer hoje. Alguém faz isso? E sabe por que não? Porque nós não fomos feitos para morrer. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Gênesis 1, 27. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer dela, você certamente morrerá. Foi o que Deus falou para Adão. Mas, queridos, a morte não deveria ser surpresa para nós, crentes em Cristo Jesus. Nós seguimos um Salvador que foi crucificado por causa do nosso pecado. Isso significa que há uma cruz nos esperando se nós seguimos a Cristo Jesus. E é exatamente isso que Jesus está dizendo então para Pedro. Apesar de receber o ministério de apacentar, de cuidar e de proteger o rebanho de Deus, chegaria um momento em que Pedro seria amarrado, seria levado para onde ele não queria ir e seria morto. Mas há algo interessante no texto, não sei se você prestou atenção, ali no verso 19, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. A morte do crente tem por objetivo também glorificar a Deus. Nós somos inclinados sempre a pensar que apenas o nosso viver glorifica a Deus. Tudo que você fizer, seja comer, beber ou qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Mas o texto está mostrando aqui que a morte do crente também glorifica a Deus. Para muitos, pensar na morte é uma inutilidade. A morte é o fim de tudo para muitos. É deixar de desfrutar a vida. Não devemos pensar dessa forma. O mundo pensa dessa forma. Para o mundo, morrer é deixar de desfrutar o que a vida oferece. Para o mundo, é deixar de poder comprar, vender, comer, beber, ter relacionamento sexual, viajar, construir impérios. Para o mundo é isso. Mas para o crente, é encontrar-se com o seu Senhor. E enquanto aqui vivemos, estamos nos preparando para esse encontro com Ele. Nosso pensamento deve ser aquele que Paulo tinha e nos ensina. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos.
Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Portanto, nós glorificamos a Deus se estamos preparados para o dia da nossa morte. Como você tem se preparado para isso, para esse encontro com o Senhor? Como você tem vivido a sua vida como seguidor de Jesus Cristo, respondendo a esse chamado dele de segui-lo? Como você tem se preparado para isso? Isso mostra também que nós devemos estar preparados para sofrer por causa de Cristo Jesus. É verdade que nem todos sofrem da mesma forma. Nem todos passam pelos mesmos sofrimentos. E a única maneira de nós nos prepararmos é aprendendo a ver o sofrimento pela perspectiva de Deus. E eu vou dizer, não é fácil. Muitas vezes nós olhamos pela perspectiva de Deus o dia do nosso sofrimento. Lembra que quando Jesus falou pela primeira vez sobre o dia da sua própria morte, quando ele morreria, lá em Marcos 8, Mateus 16, Lucas 9, ele falou que ele iria para Jerusalém, seria morto, seria açoitado e morto, mas ele ressuscitaria. Qual foi a reação de Pedro? Você lembra? Pedro chamou Jesus para um canto e repreendeu a ele, como se fizesse assim: Jesus, vem cá. Jesus, olha esse povo aqui está te seguindo. Eles vão desanimar se você disser isto. Diz que tudo vai dar certo. Diz que só pensamentos positivos, diz só coisas boas. Falar em morte atrai coisa ruim, Jesus. Não foi isso que Pedro falou, né? Mas mais ou menos isso. Agora, você lembra qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Querido, Jesus repreende Pedro severamente. Eu acho que muito crente não aguentaria. Eu acho que muito crente não aguentaria Jesus chegando e falar assim: para trás de mim, Satanás. Você só vê as coisas da perspectiva do mundo. A intenção de Pedro era boa. Vou preservar Jesus. Jesus não fala de morte. Vamos lá, vamos ser vitoriosos, vamos assumir o trono já. Mas a perspectiva de Deus não era essa. O propósito de Jesus não era esse ainda. Ele vai se sentar no trono, sim, mas não era o momento ainda. No jardim do Getsemane, na noite que Jesus foi traído, Pedro puxou da espada que ele tinha, numa tentativa também de proteger Jesus. A intenção também, novamente, foi boa, mas a visão ainda estava errada. E, novamente, queridos, Pedro foi o cara que mais recebeu a repreensão de Jesus. Eu fiquei pensando nisso. Ele disse para Pedro: por acaso eu não beberei o cálice que o Pai me deu? Antes disso, quando ainda estavam reunidos celebrando a Páscoa, e após Jesus ter instituído a ceia do Senhor, e dito que ele estava indo para o lugar onde eles não poderiam ir naquele momento, ele estaria indo para a cruz, morrer por causa dos nossos pecados, Pedro afirmou categoricamente: Jesus, se for preciso, eu vou morrer pelo Senhor. Aí Jesus fala: você vai morrer por mim me negando 3 vezes hoje. É isso, dessa forma. Jesus havia dito também que o lugar para que ele iria, eles não poderiam ir. Ele falou que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. O que aconteceu com Pedro quando Jesus foi preso? Seguiu Jesus até o local do julgamento. E o que aconteceu com Pedro ali? Fracasso total. Ao invés de proteger o seu Senhor, morrer por ele, ele negou Jesus 3 vezes. Cadê a boa intenção aqui neste momento? Queridos, Pedro seguia Jesus de perto, mas foi repreendido várias vezes. E Jesus não aliviava. Quantos hoje não conseguem ouvir uma repreensão bíblica sequer? Mas Jesus amava Pedro a ponto de lapidar nele um caráter aprovado. E ele faz isso com Pedro. Nós vimos semana passada, Jesus confrontando ele duramente também e preparando esse homem para ser um dos pilares da igreja, do começo da igreja. Você escolheria Pedro para ser um continuista do seu ministério, do seu trabalho? Diante de tudo que ele de todas as cabeçadas que ele deu, de todas as palavras erradas que ele falou, você chamaria ele para continuar o ministério? Foi isso que Jesus fez, e nós vimos isso. Agora, queridos, é muito fácil olhar para Pedro e achar que nós somos melhores do que ele e dizer que no lugar dele a gente teria feito totalmente diferente. A verdade é que a gente teria feito a mesma coisa. A gente teria feito igual. Por outro lado, muitos acham que por ter um passado não tão piedoso assim,
talvez não possam ser usados pelo Senhor. Mas, assim como Jesus fez Pedro reconhecer o seu pecado e confessá-lo como o Senhor, se houver arrependimento, se houver confissão de pecados, Deus mesmo capacitará cada um de nós para servi-lo e para segui-lo. Apenas Jesus cumpriu perfeitamente a vontade do Pai em obediência, e ele fez isso até o fim. Todos os demais homens, desde Adão até o último que nascer nessa terra, falharam e falharão em algum momento das suas vidas, por melhores que sejam as nossas intenções. E as intenções de Pedro eram boas. Ele caminhou com Jesus, ele viu Jesus fazendo o que fez, e ele estava encantado com isso. Assim como todos que viam se encantavam e ficavam maravilhados com os sinais. Você também ficaria contente de ver a sua sogra sendo curada de uma enfermidade. Você também ficaria contente de ver o seu amigo próximo ser tirado do túmulo depois de 4 dias. Você ficaria contente de pegar aquele pedacinho de Macfish e ser saciado naquele dia, depois de passar um dia ouvindo Jesus falar? Ele deu Macfish para eles ali, né? Foi pão e peixe, né? Você ficaria contente também de pegar um peixe e ver uma baita de uma moeda que pagava o teu imposto de renda e o imposto do teu amigo ainda? Você poderia andar sobre as águas, mesmo que fosse um pouquinho só, já começava a afundar, mas você andou sobre as águas. Você poderia dizer assim, eu andei. Pedro estava encantado com isso tudo, e tantos outros sinais que João fala que não foram escritos. Ah, como nós gostamos de ver as coisas boas acontecendo e ter as dificuldades eliminadas da nossa vida. Esse, queridos, é o ser humano. E não está errado querer que coisas boas aconteçam, porque Deus também nos fez assim. Deus nos fez para desfrutarmos dele eternamente. O pecado quebrou isso, o pecado rompeu isso. O Evangelho de João vem mostrar que se nós cremos em Jesus, nós podemos ter já essa vida plena, desfrutada com Ele. Porém, o discípulo de Jesus enfrentará perseguições neste mundo e enfrentará momentos de sofrimento e dor. Mas essa passagem também nos mostra que devemos corrigir alguns pensamentos errados que nós temos sobre o sofrimento. Nem todo sofrimento é por causa do meu pecado, mas é consequência do pecado em que nós vivemos, do mundo em que nós vivemos caído no pecado. Então, o sofrimento não é porque Deus manda e tem prazer no meu sofrimento. São consequências do pecado, do mundo em que nós vivemos ainda, caído no pecado. E quando, então, as palavras de Jesus se cumpriram na vida de Pedro, ele já era idoso, já tinha exercido o seu ministério, era maduro na fé, e ele escreve na sua carta, na primeira carta, aos cristãos que sofriam perseguição ali, ele escreve o seguinte, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Se o sofrimento fosse fácil, Pedro teria escrito isso aqui para fortalecer os irmãos? Alegrem-se no sofrimento, porque o sofrimento vai pôr à prova a fé de vocês, a confiança de vocês. Pedro teria escrito isso. O Evangelho, meus irmãos, ele não minimiza o sofrimento. Pelo contrário, ele nos ajuda a ver o seu propósito final e nos dá força para suportar o sofrimento. Quando olhamos para o final da corrida, para o alvo da nossa fé, nós vemos que vale a pena todo o sofrimento que nós passarmos. Primeiro erro, então, o crente maduro, o sofrimento é fácil. Para o crente maduro, o sofrimento também não é fácil. Nós não entendemos muitas vezes o sofrimento que passamos, mas há um propósito nisso também. Segundo erro, o sofrimento é baseado no comportamento. Você prestou atenção à reação de Pedro quando ele ouviu dizer que ele sofreria por ser discípulo de Jesus após exercer o seu ministério? O que ele falou? Senhor, e quanto é esse aqui ó, que está seguindo a gente? E quanto é esse ali? Ó? O que vai ser dele? Eu, entendi que já vou sofrer. Jesus havia confrontado Pedro e levado ele a pensar em quanto ele amava o Senhor e depois disse a ele que sofreria por segui-lo. Pedro então fica pensativo e quer saber o que acontecerá com João. Tá bem, eu vou sofrer, mas e ele? A resposta de Jesus, mais uma vez, veja, foi áspera. É como se Jesus dissesse literalmente assim, Pedro, isso não é da sua conta. Você ficaria chateado se o pastor falasse isso? Isso não é sua conta, não se envolva nisso. Isso é problema que eu estou resolvendo com ele depois. Parecia uma boa intenção de Pedro.
se preocupar com o seu irmão, mas na verdade ele estava fazendo comparações. Eu vou sofrer, mas e ele? Vai sofrer também? É assim que nós costumamos fazer quando o sofrimento vem sobre nós. Temos a tendência de olhar em volta e ver se o irmão também está sofrendo. E aí nós perguntamos ao Senhor, e eles, Senhor? E eles? E sabe por que nós fazemos isso? Porque nós olhamos para o sofrimento, pelo nosso sofrimento, pelas lentes do legalismo. É como se disséssemos, ok, estou sofrendo por causa do meu pecado, entendi, mas eu não deveria sofrer tanto assim. Porque olha aquele meu irmão, ele peca bem mais que eu sei algumas coisas que o Senhor não está vendo. A nossa tendência é olhar o que os outros fazem de errado e justificar o nosso erro apontando para o erro dos outros. Ele faz. É como Jesus falou, nós temos uma baita trave no nosso olho e nós enxergamos o cisco no olho do irmão. O que Jesus quer que nós façamos é que olhemos para Ele, o seu alvo. Quem você deve mirar é Jesus Cristo, não o seu irmão. Se você vê o pecado do seu irmão, confronta ele, chega até ele, conversa com ele em amor. Mas veja primeiro se você não tem aquele mesmo pecado na sua vida que tem que ser tratado também. Nós devemos ajudar uns aos outros, mas não para queremos ser melhor que o outro porque não fazemos aquilo. Devemos olhar para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus nos chama para segui-lo e olhar para ele, não para o nosso irmão ao nosso lado, a não ser que queiramos ajudá-los. E quando olhamos então para o que acontece com os outros, estamos dizendo que o nosso sofrimento não é justo. Mas, se nós somos verdadeiros, nós não queremos realmente nós não queremos ser justos com o nosso sofrimento. Porque se for pecado, a justiça para o nosso sofrimento é o inferno. Aí eu tenho que lembrar o que Cristo fez por mim. Ele tomou sobre si o meu pecado. Eu mereci o inferno, mas por causa dele, do sacrifício dele, eu hoje posso caminhar com o Senhor. Por isso, não é a sua justiça que faz evitar o sofrimento. Talvez Deus permita que você passe por sofrimentos maiores que o seu irmão ou irmã, mas somente compete a ele dizer se está certo ou errado, não a você. E outro ponto de vista que nós precisamos corrigir é que Deus não está no controle do sofrimento. Tem pessoas que acham que Deus não está no controle, e esse pensamento é muito perigoso. Porque a lógica é a seguinte: o sofrimento é resultado do pecado. Deus não peca, portanto, o sofrimento está fora do controle de Deus. Graças a Deus, esse pensamento não se sustenta quando estudamos as Escrituras. E mesmo nessa ocasião, em que Pedro foi questionar Jesus a questão da diferença entre ele e o discípulo que seguia. O que aconteceria com o outro discípulo foi determinado pela vontade perfeita de Deus, versículo 22. Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que você tem a ver com isso? E o que aconteceria com Pedro também foi determinado pela vontade de Deus. Jesus falou para ele, você vai ser levado, você vai ser morto, e você vai aonde você não queria ir. O sofrimento nunca é sem sentido, nunca é aleatório, nunca é casual. Ele faz parte da vontade perfeita de Deus para cada um de nós. Portanto, nós não podemos entender, na verdade, todo o alcance desse propósito, mas nunca devemos duvidar de que há um propósito maior por trás disso. Pedro, na mesma carta, capítulo 4, ainda, a continuação daquele versículo que eu li, primeira carta de Pedro, 4, 13 a 19, agora, Pedro diz, alegre-se na medida em que vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Por isso, entreguem sua alma ao fiel Criador. Alegrar-se pelo sofrimento, lembrando de que, na revelação da glória de Cristo Jesus, a nossa alegria será de exultação. Por isso, nós devemos confiar, entregar a nossa alma ao fiel Criador. E Pedro fez isso. Pedro entendeu essa mensagem de Jesus. Pedro entendeu que Jesus estava tratando com ele. E ele confiou ao Senhor e entregou a ele a sua alma. A história registra que a profecia de Jesus tornou-se realidade. Pedro foi martirizado por sua fé em idade avançada. Isso significa que se passaram pelo menos 30 anos até que se cumpriu essa palavra de Jesus na vida de Pedro. E ele seguiu Jesus, ensinando, escrevendo, exortando, escrevendo cartas, auxiliando a igreja, sendo um dos pilares ali. Consciente de que ele morreria, dolorosa
morte de mártir. Ele deixou o seu exemplo de alguém que não estava preocupado com o seu próprio conforto, mas com a cruz de Cristo. Ele era um seguidor de Jesus e ele seguiu Jesus como Jesus queria que ele o fizesse. Pedro foi o primeiro missionário entre os cristãos, o primeiro missionário cristão entre os gentios e o primeiro missionário cristão entre os judeus, e foi também um mártir em Roma. E nos versos finais aqui, dos versículos 24 e 25, o apóstolo João registra que ele foi testemunha desses fatos, testemunha ocular destes fatos narrados em seu evangelho. E isso ajudaria a igreja, no seu início, a confiar na exatidão das narrativas bíblicas sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a missão dele, o propósito da vinda dele, a sua obra redentora aqui no mundo. Pois o mundo, e João faz questão de registrar estes sinais, e não tantos outros mais, pois o mundo não poderia conter mais, porque não conseguiria assimilar mais. Foram relatados milagres tantos, parábolas, sermões, diálogos, repreensões, atos de misericórdia, encontros pessoais, orações, advertências e promessas, quanto o mundo poderia exigir. Tudo que temos registrado na Escritura é suficiente para que alguém entenda que é pecador e que precisa de Cristo como seu Salvador, para que possa ser aceito por Deus. Nas Escrituras existem relatos suficientes para tornar o incrédulo indesculpável, para mostrar o caminho do céu àquele que o procura, para satisfazer o coração de todo crente sincero, para glorificar a Deus e condenar todo aquele que não se arrepender e não crer. Qual é a sua resposta ao chamado de Jesus? Siga-me. Quanto a você, siga-me. Concluindo, queridos, a vida cristã é, em certo sentido, difícil, mas em outro sentido, é simples. É difícil, porque nós somos pecadores. Isso dificulta muito. E nós vivemos também num mundo amaldiçoado pelo pecado, por causa do pecado. Mas ela é simples, porque Jesus resume a vida cristã em 2 palavras, que você vai decorar hoje. Quais são? Siga-me. É simples. Siga-me. Ah, se nós pudéssemos seguir Jesus como Ele quer que nós o façamos. Como nós pudéssemos responder a esse chamado de forma verdadeira e plena. A nossa alegria seria indescritível. Talvez, em algum momento da sua vida, Deus te levará ao topo da montanha para ver o céu azul, ver os campos verdes lá embaixo, e você vai estar desfrutando daquela companhia maravilhosa de Cristo. Mas em outros momentos Ele vai te levar lá no vale mais sombrio que você possa passar, na dificuldade mais triste que você possa experimentar. Quando ambas as situações acontecerem com você, qual será a sua resposta a esse chamado de seguir Jesus? Vai segui-lo por onde Ele te guiar, sabendo que Ele fará sempre o melhor, ou vai traçar a sua rota de incertezas e seguir o caminho de morte? A escolha é sua hoje. Hoje você está sendo convidado por Jesus para responder a esse chamado. Todos os sinais miraculosos que João narrou é para que você creia que Jesus é o Filho de Deus e, crendo nele, você tenha vida eterna. E assim possa responder a esse chamado de segui-lo em obediência e submissão. Um livro que tem ajudado muitos cristãos em sua jornada neste mundo é O Peregrino. Nós já fizemos aqui na IBD, por um período também, esse livro com as crianças. John Bunyan escreveu essa alegoria da vida cristã. E lendo ele, você será confrontado constantemente por essa pergunta: seguirei Jesus? Serei como cristão, seguindo Jesus? Bunyan, ele descreve ali todas as alegrias, mas também descreve os perigos e os desafios que o cristão enfrenta ao seguir Jesus. Ele mostra que alguns dias seremos tentados a voltar para a cidade da destruição, de onde nós saímos, onde nós estávamos, onde nós vivíamos. Em outros dias, nós seremos atraídos para o caminho do castelo da dúvida. E as dúvidas vêm, e se você não está arraigado em Cristo Jesus, você pode ser engodado. Também haverá dias em que seremos atacados pelos consumidores da feira das vaidades, e seremos tentados a, de repente, desfrutar também
coisas que são oferecidas ali. Essas armadilhas, queridos, fazem parte do caminho e todos nós enfrentamos esses perigos na nossa caminhada. Mas, como cristãos, nós precisamos continuar a jornada confiando na soberania de Cristo e não na nossa própria força, não na nossa capacidade. Nossa segurança está na misericórdia de Deus para conosco e não na nossa moral, na nossa habilidade ou na nossa capacidade. Devemos incentivar nossos companheiros de peregrinação a continuarem firmes também na jornada, olhando para Cristo Jesus, nosso Salvador. E terminando as nossas considerações sobre esse evangelho, demonstramos humildade e gratidão. Encerrando esse livro que foi lindo de estudarmos, de estarmos pensando em tudo que João escreveu, mostrando a divindade de Cristo Jesus, o Deus encarnado que veio para morrer por nós. Com certeza, nós podemos demonstrar humildade e gratidão. Nos tornamos humildes quando nós pensamos quanto nós somos ignorantes e quão pouco nós compreendemos realmente sobre os tesouros que este evangelho contém. Por outro lado, nós somos imensamente gratos a Deus ao refletirmos sobre a clareza e a nitidez dos ensinos que o apóstolo nos dá sobre o caminho da salvação. Você crê em Jesus? Você já creu em Jesus? Se você não creu, creia e jamais descanse até que seja capaz de responder corretamente essa pergunta, a esse chamado de Jesus: siga-me, e responder dizendo: seguirei até o fim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos habilite para isso e que Ele nos use também para anunciarmos esse evangelho de salvação a outras pessoas. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos, te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é digno de toda honra, glória e adoração. Nós te adoramos, ó Deus, porque temos um Deus que nos conhece, um Deus que sonda nosso coração, que sabe das nossas limitações, sabe das nossas imperfeições, sabe das lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas é um Deus que também é presente nas nossas vidas através do Teu Santo Espírito. Obrigado, Deus, porque temos o auxílio da Tua Palavra, temos o Teu Santo Espírito que habita em nós, temos Cristo Jesus que morreu por causa dos nossos pecados, nos reconciliando contigo. Nos ajuda, Deus, a respondermos a esse chamado de Cristo, para segui-lo com fidelidade, com alegria, com amor, sem ficarmos comparando com outros, mas fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Deus nos capacite, nos habilite para toda boa obra, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade, conforme o Senhor quer para cada um de nós. É isso que nós pedimos humildemente, em nome de Cristo. Amém.